Então essas são as condições de contorno. Já sabemos, em princípio, resolver os problemas de contorno. Existem condições de contorno para o vetor potencial e para o potencial escalar. Eu acho que eu prefiro falar delas quando eu for resolver problemas, embora a gente não vá usá-las diretamente. O macete é você usar sempre as condições de contorno para os campos. A componente normal do campo é contínua e a componente tangencial pode ter alguma descontinuidade se existir uma corrente na superfície, na interface. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos expandir o A em multipolos, como nós fizemos com o potencial elétrico. Então, o A, num ponto qualquer do espaço, no caso mais geral, que é o da densidade volumétrica de corrente, é dado por aquela integral que é bem parecida com a do potencial elétrico. Estão lembrados do potencial? A única diferença dessa aqui para o potencial é que, obviamente, o potencial era um escalar, e aqui, ao invés de J, era a fonte do campo elétrico, o Rho. Nós já sabemos fazer isso aqui. Vai ter monopolo. Vamos ver por que não tem monopolo, inclusive. Vamos supor que eu tenho uma região onde tem corrente. Então, eu tenho aqui uma região V', tem aqui uma região onde tem correntes, tem aqui um elemento de corrente, tem um J. Nessa posição aqui, vamos escolher a origem aqui, esse aqui vai ser o R', e eu quero calcular o potencial num ponto qualquer, R, como a gente fazia antes para campo elétrico. Então, 1 sobre R menos R' a gente pode expandir em série de potências. Eu já fiz isso, tá? Não vou fazer de novo, não. Só vamos nos referir à expressão lá atrás. Para pontos lá fora, ou seja, onde o R é maior do que o R', eu posso expandir isso aqui como 1 sobre R, estão lembrados? R menos R' é R2 menos 2R escalar de R' mais R' ao quadrado, raiz disso. Então eu vou fatorar o R aqui, então ficaria R ao quadrado em evidência, que vai cair fora da raiz 1 sobre R, 1 menos 2. Como eu fatorei o R ao quadrado, isso aqui vai ficar dividido por R ao quadrado. R vetor é R módulo, R chapéu. Esse R módulo dividido pelo módulo de R ao quadrado vai me sobrar um R módulo embaixo, mais o R' ao quadrado sobre R ao quadrado, elevado a meio. 1 sobre R, essa expansão aqui eu vou pegar só os primeiros termos. 1 sobre R, isso aqui a gente pode expandir como 1 mais x elevado a n. É 1 mais nx mais n menos 1 sobre 2, x ao quadrado, etc. O n aqui é menos meio, então fica 1 menos o x, que é isso aqui, ó. Isso aqui tudo, na verdade, né? Vou pegar só o termo de ordem mais baixa. Então vai ficar menos meio vezes menos 2 mais 1. R escalar de R' sobre R. O próximo termo seria o termo correspondente ao quadrupolo, né? Tem aquele formato de 3R escalar de R' chapéu menos 1 sobre R ao cubo, etc. Mas eu não vou nem trabalhar com esse termo de quadrupolo por enquanto. O primeiro é o termo de um monopolo e o segundo é o termo de dipolo. Por enquanto, essas são os dois multipolos que eu quero analisar. Esse é o termo de monopolo magnético e esse é o termo de dipolo magnético. Então, o A, vamos chamar de A1 de R, o termo relativo ao monopolo. Chamar esse aqui de 1 e esse de 2. Tá? O termo relativo ao monopolo, o que vai ser? μ0 sobre 4π. Esse R é uma constante, cai fora da integral. Integral de J de R' dV' ao longo da região percorrida por corrente. E isso dá claramente zero. Não é tão claramente assim, mas a gente pode ver que dá zero. Olha, uma situação em que dá claramente zero, vocês vão concordar comigo, né? Se eu estivesse tratando de distribuições filamentares de corrente, ou seja, em fios muito finos, né? Qualquer distribuição fisicamente realista tem que ser fechada. A corrente tem que perfazer um circuito fechado, pelo menos na magnetostática, certo? Se tratando de correntes estacionárias. Então lembrem-se que nas fórmulas do magnetismo, onde aparece JdV, eu posso trocar por I vezes dl. Então um termo de monopolo magnético seria, para correntes filamentares, assim, ó, μ0 sobre 4π, IdL ao invés de JdV. Mas o I é constante, pode cair fora da integral. Aí você fica com uma integral fechada de dl. Quanto dá isso? Somar todos os vetorzinhos e voltar ao mesmo ponto. O vetor de deslocamento total é zero. Então isso aqui é zero direto. Para correntes na forma genérica, né, volumétrica, não é tão simples assim de mostrar, mas não é complicado. Considere o divergente em relação às variáveis aqui de integração, em relação às variáveis com linha. X' pode representar qualquer uma das coordenadas, tá? Então eu vou chamar de, pode ser x', y' ou z'. Eu vou chamar de x' I.
I pode ser 1, 2 ou 3, 1 para x, 2 para y e 3 para z. Divergente do x' vezes o j. Lembrando só que o j é função de r'. Por isso que a gente está tomando divergente com linha. Quanto que dá isso? Nós podemos expandir isso aqui usando a formulazinha, aquela identidade vetorial da derivada de um produto, né? Isso vai dar o gradiente de x'I escalar do j mais x'I vezes o divergente do j, tudo com linha. Mas o divergente de j dá zero. Equação da continuidade. Estamos no caso estacionário. O que dá o gradiente de x'I? O gradiente de x, por exemplo, o que é? É x chapéu. O gradiente de y é y chapéu. O gradiente de z é z chapéu. Então o gradiente de x'I é o xi chapéu, correto? Ou seja, o divergente de x'I j é igual a xi chapéu escalar de j, que é a componente x, componente i do j. J escalar de x chapéu dá componente jx, j escalar de y chapéu dá jy, assim por diante. Então isso aqui fica a componente i do j. Agora vamos multiplicar esse cara aqui por dv dos dois lados e integrar. Esse divergente aqui é com linha, né? Integral de volume do divergente de j, de xj, dv, tudo com linha, tá? Vai ser a integral do ji dv, que é o que nós temos ali, né? Cada componente desse aqui é o ji x chapéu, ji x chapéu, contraído, j1 x1 chapéu, j2 x2 chapéu, e assim por diante. Agora, essa integral eu posso transformar via teorema de Gauss, integral de volume do divergente de um vetor. É o fluxo desse vetor através da superfície, essa superfície aqui em azul que delimita aquele volume. Isso aqui nós já vimos na aula passada que é zero. Porque se nós supomos que a região de corrente está delimitada por essa superfície, não tem fluxo para fora dela. O vetor J na superfície não pode ser assim. Ele pode ser no máximo tangente. Assim não pode. Porque se houvesse corrente para fora daquele volume, aquilo não seria o volume que delimita a região de corrente. Seria um maior. É uma questão de semântica até. Ou seja, isso é zero. Se cada componente do J integrada é zero, o J integrado vai ser zero. Isso está, obviamente, relacionado com a inexistência de monopolos. Quando nós formos fazer a expansão de fato do potencial vetor em, por exemplo, polinômios de Legendre ou harmônicos esféricos, eu já posso começar do L igual a 1. Não preciso escrever o termo L igual a zero, porque não tem monopolo. Eu não vou ter as ordens químicas? Não, você vai ter todas as ordens possivelmente todas as ordens a partir do L igual a 2. Só não vou ter um monopolo. Desculpa, a partir do L igual a 1. Só não vai ter o termo L igual a 0, monopolo. Quadrupolo pode ter. O termo de dipolo, então, é o termo, vou chamar de A2, que vai ser dado por μ0 sobre 4π integral de... O que nós temos no segundo termo? Ó. Esse R2 aqui eu posso colocar fora da integral, tá? Ele é uma constante porque é integral em R'. Eu vou ter R escalar de R' vezes J de R'. Esse R chapéu, infelizmente, do jeito que está aqui, eu não posso colocar fora da integral, né? Porque ele está emaranhado lá no produto escalar e o resultado desse produto escalar multiplica o J, que é a função de R', que é a variável de integração. Então tem que arranjar um outro caminho para fazer isso. Agora, se você olhar nisso aqui, isso não lembra aquela expressão que eu escrevi agora há pouco ali, do triplo produto vetorial? Só para vocês recapitularem a forma geral do triplo produto vetorial. Isso aqui é o produto de A por B. O resultado desse produto a gente faz o produto por C. Agora, imagina vocês que A e B estejam no plano do quadro, por exemplo, e o C fora do plano do quadro. Então, se A é o vetor preto e B é o vetor vermelho, A vetorial de B dá um vetor perpendicular ao plano do quadro, certo? Porque o produto vetorial é perpendicular aos dois. Agora, imagine que o vetor C é um vetor como esse aqui. Não necessariamente perpendicular ao plano do quadro, né? Pode ser uma direção qualquer. O resultado de A por B é perpendicular, exatamente perpendicular ao plano do quadro. Esse vetor que é perpendicular ao plano do quadro, eu vou fazer o produto com o outro vetor que está aqui. Onde que vai dar esse vetor resultante do produto de A por B, que está perpendicular ao plano do quadro, por esse aqui? Vai estar contido no plano, de novo, de A e B, né? Porque é perpendicular aos dois, então é perpendicular ao vetor que sai do plano do quadro. Se é perpendicular ao vetor que está perpendicular ao plano do quadro, ele está no plano do quadro. Portanto, se esse vetor resultante do triplo produto, na verdade é duplo, está no plano do quadro, em princípio eu posso escrever esse vetor como uma combinação linear daqueles vetores A e B que estão no plano do quadro. Pode-se mostrar, fazendo isso aqui, expandindo, usando os coeficientes, por exemplo, uma notação inicial, que esse
coeficiente e esse são dados pelo produto escalar do terceiro vetor com um vetor que não é esse. Então aqui nesse caso seria C escalar B e aqui nesse caso seria C escalar A. Só que um é positivo e o outro é negativo. Chama-se regra do termo central para a gente lembrar qual que é o termo positivo. O termo positivo é o relativo ao vetor B. Então esse aqui é positivo e esse é negativo. A expansão certa ficaria, portanto, C escalar de A, que é um número, vezes o B, menos C escalar de B, que é um outro número, ou uma função escalar, vezes o A. Olha, aqui eu tenho um termo que lembra um desses dois aqui. Então eu vou tentar tirar da cartola uma expressãozinha que me remeta a isso aqui. Mas cuidado com o que você tira da cartola. Você pode tirar um coelho, que é super legalzinho, ou pode tirar um escorpião. O que eu quero tirar da cartola? Uma coisa que me permita separar a parte que não tem linha para fora da integral. Então eu queria obter alguma coisa que remetesse a isso aqui, ó. O vetor que está isolado fora do produto, queria que fosse o R chapéu. Então, partindo disso aqui, ó, R vetorial de... Eu vou deixar R mesmo, tá? Aqui talvez seja melhor a gente deixar na seguinte forma, ó. Mi0 sobre 4π R ao cubo. Ficar mexendo com o vetor unitário, né, nem sempre é bom. R escalar de R', tá? Se eu multiplicar por R módulo embaixo e em cima, J dV. Então eu quero que o R fique de fora. O que está ali, para ficar mais fácil eu copiar, eu quero que o C seja o correspondente ao R. Então eu quero alguma coisa que envolva R', vetorial do J, isso vetorial do R por fora do produto. De acordo com essa regra, o R' vai ser o A, o J vai ser o B e o R vai ser o C. O que vai dar isso? R escalar de A, que é o R', vezes o J, que é o B, menos R escalar de B, que é o J, vezes o A, que é o R'. Esse primeiro termo aqui já dá o que eu preciso, que é o nosso integrando. Se eu conseguir obter esse termo na integral, eu estou feito, né? Porque aí o R que está multiplicando por fora do produto, eu posso colocar fora da integral. Resolve o meu problema. O problema é esse aqui. Então vamos dar um trato nesse termo aqui. Lembrando que o que eu quero mesmo é a integral desse cara. Então, na expressão original lá, eu preciso de investigar o resultado dessa integral aqui. Vamos chamar de G. De novo, agora que eu já sei o que eu quero tirar da cartola, eu vou remexer mais um pouquinho no fundo dela e tirar mais algumas pérolas parecidas com essa aqui. Ali, eu investiguei aquele divergente de x' i vezes j. Agora aqui eu tenho dois vetores, o R e o R'. Então, por isso, eu vou investigar o que dá o divergente de x' i, x' k vezes j. Mas olha bem, o que dá isso aqui? Pela mesma identidade, x' i vezes x' k é uma função escalar. Então, isso aí dá o gradiente dessa função escalar do j, mais o escalar, que é o x' i, x' k, vezes o divergente do j. Tudo com linha, né? Divergente do j a gente já sabe que dá zero. E isso aqui é o gradiente de um produto de duas funções escalares. É a regra do produto normal. Dá a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. E o gradiente das coordenadas a gente já sabe o que dá. Dá o versor associado àquela coordenada. Então isso aqui vai dar aqui o x' k. Isso dá x' i vezes o xk, chapéu, não precisa de linha no vetor unitário, mais x' k vezes o xi, chapéu. Certo? Ou seja, isso eu vou multiplicar escalarmente com o j. Então, xk chapéu escalar do j dá o jk. X' i vezes a componente k do j. E aqui, xi chapéu escalar do j vai dar a componente i do j. Então ficaria x' k vezes o ji. Lembrando sempre que o que eu quero é integral. Então vamos integrar isso aqui dos dois lados. Integrando eu vou ter divergente de x' i, x' k vezes j, dv'. Isso a gente já sabe que vai dar zero, né? Só usar o mesmo teorema de Gauss, seria igualzinho à expressão que nós obtivemos antes, só que aqui em vez de x', essa integral aqui do divergente x'j vai dar... Aqui faltou o vetor, né, gente? Então, pelo mesmo motivo, isso aqui eu transformo numa integral de fluxo, aqui é a integral no volume, transformo numa integral de fluxo, onde vai ter o fluxo de j escalar n ds. E j escalar n tem que dar zero na superfície. Então isso aqui dá zero. Agora, olha o interessante. Isso aí é o x'I jk dv, mais a integral de volume do x'K ji dv. O meu g, o que é? Meu g é essa integral aqui, ó. R escalar j, o que dá isso? Dá a componente i do r, que é o xi,
vezes a componente I do J, somados para I de 1 até 3. E isso está multiplicando o R'. Então isso aqui dá XI, JI, contraídos, né? Vezes o R'. R' é a contração do X'K com XK chapéu. Entenderam isso? Notação inicial, índice repetido, indica soma de 1 até 3. Essa soma aqui é o produto escalar de R por J. Essa soma é o vetor R, R'. Esse XK chapéu e esse XI são constantes. Então eu posso colocar fora da integração. XI, XK chapéu, integral do JI, X'K. Mas a integral do X'K, JI, que é isso aqui, é menos isso aqui. Então é menos... Eu vou colocar esses caras de novo dentro da integral, malandramente aqui. É menos isso aqui, ó. X'I, JK. A ordem ficou meio ingrata, mas a contração de XI com X'I, o que é isso? Exatamente, o produto escalar de R por R'. XK chapéu JK é o vetor J. Ou seja, o G é exatamente menos a integral de R escalar de R' J dV. Então, voltando aqui, dessa expressão aqui, eu tenho que a integral de R' vetorial de J vetorial de R dV é igual a integral de R escalar de R' vezes J dV' menos a integral de RJ R', que eu acabei de mostrar que é igual a menos a integral de... Então, menos a menos a integral de R escalar de R' J dV'. Ficaria melhor um colchete isso aqui. Menos com menos dá mais, ou seja, isso aqui dá duas vezes a integral de R escalar de R' vezes J de R' dV, que é o que eu procuro. É o integrando que aparece na função A, o potencial de dipolo. Ou seja, a integral de R escalar de R' vezes J, que aparece lá no integrando, é 1/2 da integral R' vetorial de J de R' dV'. Já vou aproveitar e colocar o R, que está multiplicando vetorialmente, por fora do produto vetorial. Eu posso colocar ele fora da integral também. Então, isso que está aqui é o que nós definimos como o vetor momento de dipolo magnético da distribuição. Essa é a forma geral para a corrente volumétrica, tá? Se você quiser a forma para a corrente superficial, troca o JdV por K vezes ds. Se você quiser a forma para correntes filamentares, você troca o JdV por IdL. Então, nesse caso, eu vou fazer em particular aqui, né? Para correntes filamentares, JdV vai virar IdL, com a particularidade que esse I, como ele é constante, né, a mesma ao longo de todos os pontos do circuito, ele pode cair fora da integral. Vou escrever o I aqui fora. Lá dentro da integral fica dl vetorial de... R vetorial de dl, né? O R vem primeiro. R' vetorial de dl'. Então o M seria dado por isso aqui, no caso de correntes filamentares. Mas, integral de R' vezes dl' sobre 2, o que é isso? Vocês lembram disso? De lá de cálculo 3 ou de física 3? Se eu estou falando de corrente filamentar, estou falando de um fio formando uma espira percorrido por uma corrente I. Imagina que o centro está aqui. Imagina que o R' é um vetor aqui de um elemento de corrente. Corrente eu pus nesse sentido. Então o elemento dl' concorda com o sentido da corrente, estaria aqui. Quando eu faço o produto de R por dl', isso vai dar o módulo de R, o módulo de dl', seno do ângulo entre eles. Aqui ficou parecendo que é 90, mas pode não ser 90, né? O sentido do vetor é no sentido de R vetor dl, né? Ou seja, isso aqui, saindo do plano do quadro. Esse sentido do vetor unitário saindo do plano do quadro você pode também obter usando a regra da mão direita aplicada ao sentido de circulação da corrente, saindo do plano do quadro. Então isso aqui daria I, N chapéu, R, dl, seno θ. Vamos pegar um outro R e um outro dl aqui para ficar mais claro. Deixa eu ver onde não dá a impressão que isso dá 90 graus. Talvez aqui. Esse R' e esse dl' aqui meio tangente. Isso dá o módulo de dr vezes o módulo de dl vezes o seno do ângulo alfa entre eles. O ângulo alfa seria isso aqui. Se eu prolongar o R e desenhar ele aqui, ó, R seno alfa dá essa projeção aqui, que é a altura desse triângulo formado por R e dl. Então isso dá dl vezes R vezes seno alfa, ou seja, dl vezes h. Base vezes altura, isso é 2 vezes a área do triângulo formado pelos vetores R e dl. Dividido por 2, dá exatamente a área do triângulo formado.
Então isso aqui, ó, o triângulo formado, eu poderia desenhar aqui também. Quando eu integro isso em todo o percurso fechado, definido pela espira, isso varre toda a área delimitada pela espira. Ou seja, isso aqui é a área total da espira. I, A, N chapéu. É uma formulazinha que vocês devem conhecer lá de Física 3. Pelo menos o resultado final vocês devem conhecer. Só um detalhe, geralmente em Física 3 a gente faz as coisas só para corrente filamentar, né? Quase nem menciona o J. Fazer essa dedução aqui para corrente filamentar é um pouco complicado desse jeito aí, porque a corrente não é vetor, então não dá para fazer esses lances aqui desse jeito que eu fiz. Eu vou mandar para vocês um escrito, um texto, onde eu fiz essas contas para o caso particular de correntes filamentares, tá? Para vocês ficarem com o negócio completo. É claro que não precisa, né? Se eu provei para uma corrente volumétrica, isso vale para todas, certo?